Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas do canal Adailton de Jesus. É com alegria que trago até você neste momento o audiolivro A Base para uma Fé Firme, de autoria de T.L. Osborne, locução deste amigo que vos fala, Adailton de Jesus. Uma observação: este é um livro bem resumido, que será publicado em apenas um vídeo, mas é um audiolivro muito edificante. Vamos, portanto, ao primeiro capítulo. Qual realmente é a base para uma fé firme? Qual realmente é a base para acreditar e não duvidar, independente de circunstâncias contrárias, que o Senhor vai ouvir as nossas orações e que vai justificar a nossa fé? A base para a nossa fé é crer em tudo que a palavra de Deus diz, porque as promessas do Senhor foram endereçadas para nós, para a nossa vida, para que possamos crer e, crendo, tomar posse daquela fé e agir na certeza que Deus, no momento certo, Ele vai se levantar e vai nos dar a vitória. Um homem me procurou pedindo para orar para que ele fosse curado. Ele era surdo de um ouvido havia mais de 20 anos. Ele parecia muito inseguro com relação à sua cura, porque, como ele disse, recebi oração das maiores pessoas de fé do nosso país durante os últimos 20 anos, mas nunca recebi ajuda. Então ele perguntou: por que meu ouvido não pode ser curado? Ele pode, respondi, se você crer, você precisa crer. Mas todos me disseram isso, disse ele, e nunca recebi ajuda de nenhum deles. Meu amigo, eu disse para ele, você acha que Deus está disposto a curar alguém como você? Não sei, ele respondeu. Depois acrescentou, sei que se for da vontade dele fazer isso, ele é capaz. Mas, bem, imagino que isso seja uma daquelas coisas que nós não temos como saber. É por isso que você nunca foi curado. Você nunca leu a palavra de Deus por si mesmo, nem recebeu a fé que lhe foi ensinada. Você não sabe se Deus disse que iria curar você ou não. Sendo assim, você não sabe se é a vontade dele curar você ou não, respondi. Você acredita que é a vontade de Deus cumprir a sua promessa? Perguntei. É claro, respondeu ele. Bem, disse eu, ele prometeu curar você, e se eu posso citar a promessa dele para você, então você deve crer nele e ser curado aqui e agora. Deus incluiu você. Citei alguns versículos relacionados com a cura do nosso corpo, que se aplicam a todos individualmente, como eu sou o Senhor que te sara, Êxodo capítulo 15, versículo 26, que foi dito a mais de 3 milhões de pessoas, por suas chagas fostes sarados, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, e está alguém entre vós doente? Tiago capítulo 5, versículo 14. Muito bem, perguntei, depois desses versículos que eu te citei da palavra de Deus, será que agora você está disposto a acreditar que o Senhor quer curar você, que Deus fez provisão para a cura de toda a doença, de toda a enfermidade, e que o Senhor, Ele também tem interesse especial em te curar? Ele pensou bem, olhou para mim e disse, sim, eu creio que a cura é para mim, e eu creio que a cura é esta noite. Eu não vi isto desta forma antes. Parecia que havia um brilho de fé nos olhos dele, quando ele viu que a palavra de Deus era para ele pessoalmente. Eu sabia que as circunstâncias eram boas para orar em favor dele. Eu mal havia tocado no seu ouvido surdo quando o som explodiu dentro dele e ele pôde me ouvir tão bem quanto ouvia com o outro ouvido. Quando finalmente ele soube o que Deus havia feito com relação a
toda enfermidade e deficiência, ousando se posicionar com base nessa palavra, declarando que acreditava nas promessas da palavra de Deus que estão em Tiago, capítulo 5, versículo 14, Êxodo, capítulo 15, versículo 26 e Mateus, capítulo 8, versículo 17, todos esses versículos referindo-se à cura divina, ele ousou acreditar, ele ousou declarar que acreditava e tomar posse das promessas de Deus. Então, o que a palavra de Deus havia dito, cumpriu-se nele e ele foi curado. Isso ilustra muito bem o propósito para o qual este livro foi escrito, para que você possa ver que as promessas da palavra de Deus são para você e que, entendendo isso, você agirá com base na palavra de Deus e esperará que o Senhor torne real a palavra dele na sua vida. Capítulo 2. O que é a fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Às vezes, fala-se deste modo acerca da fé. A fé é a escritura de posse das coisas que você espera, a exposição de provas das coisas que não se veem. Ou a fé é a escritura de posse da propriedade que você sabe que possui, embora ainda não a tenha visto. Uma das expressões de fé mais úteis e esclarecedoras é: fé é esperar que Deus faça o que você sabe que Ele disse que faria por meio da sua palavra. Fé é crer que Deus diz a verdade. Deus nunca pediu que exercitássemos a fé para alguma coisa que antes Ele não tenha prometido que faria por nós. Um escritor disse: Deus trata com os seus filhos deste modo. Primeiro, Ele nos dá uma promessa, depois, quando essa promessa gera fé e produz ação, Ele a cumpre. Lembre-se sempre, Deus nunca nos pede para crer que Ele fará alguma coisa por nós sem que Ele tenha nos prometido fazer isso. Por causa disso, Paulo afirmou que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Como a fé poderia vir de qualquer outra maneira? Como posso saber que um milionário me dará um presente de $1.000 se ele não disser que fará isso? A sua capacidade de fazer não prova a sua vontade de fazer. Eu preciso primeiro que ele me prometa para poder esperar um presente assim da parte dele. A única maneira de sua filha saber que ela receberá um vestido novo amanhã é se você prometer isso a ela. Ela acredita que você não deixará de cumprir com a sua palavra, mas existe a possibilidade de você morrer antes de amanhã ou de você não ter sido sincero ou sincera com ela. Mas isso não acontece com o Senhor, glória a Deus, porque o Senhor não é limitado. O Senhor, quando promete, Ele cumpre. O Senhor só promete aquilo que Ele sabe que pode cumprir, e Ele pode cumprir todas as promessas. É por isto que nós não podemos deixar a nossa fé esmorecer. É por isto que nós não podemos duvidar das promessas do Senhor, porque aquele que nos faz as promessas na sua palavra, Ele é fiel e justo para cumprir. Balaão, um verdadeiro profeta do Senhor, disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Números, capítulo 23, versículo 19. Capítulo 3. Cristo, aquele que cura.
F. Bosworth, que escreveu um dos livros mais notáveis que já foram publicados sobre o tema da cura divina, inicia-o com estas palavras: antes de você poder ter uma fé firme para a cura do seu corpo, você precisa se livrar de toda incerteza com relação à vontade de Deus nesta questão. O apropriar-se da fé não pode ir além do seu conhecimento da vontade revelada de Deus. Antes de tentar exercitar a fé para a cura, você precisa saber o que a Bíblia ensina claramente, que é tanto a vontade de Deus curar o corpo, quanto é a vontade de Deus curar o espírito. É apenas ao saber que Deus promete o que você está buscando que toda incerteza pode ser removida e uma fé firme pode ser possível. As promessas dele são, cada uma delas, uma revelação do que Deus está ansioso por fazer por nós. Até que saibamos qual é a vontade de Deus, não há nada sobre o qual possamos basear a nossa fé. O Senhor Bosworth então continuou dizendo: Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 11. Ela é a semente da vida divina. Até que você tenha certeza, com base na palavra de Deus, que a vontade dele é curá-lo, você estará tentando colher uma colheita onde nenhuma semente foi plantada. Seria impossível para um fazendeiro ter fé para ter uma colheita antes que a semente tenha sido plantada. Deus é fiel. Não é a vontade de Deus que haja uma colheita sem que a semente seja plantada, sem que a vontade dele seja conhecida e sem que se haja com base nela. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. A libertação da doença vem de conhecermos a verdade. Deus não faz nada sem a sua palavra. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. São as palavras do Espírito Santo, estas palavras que estão no Salmo 107, versículo 20. Toda a sua obra é feita com fidelidade às suas promessas. Se você está enfermo, o conhecimento de que é a vontade de Deus curar você é a semente que deve ser plantada na sua mente e no seu coração. E ela não é plantada até que seja conhecida, recebida e confiada. Você não pode se tornar um cristão até que saiba que a vontade de Deus é salvá-lo. É a palavra de Deus plantada, regada e na qual se confia firmemente que cura tanto o espírito quanto o corpo. A semente precisa permanecer plantada e continuar sendo regada até que ela possa produzir a sua colheita. Deus é capaz e está desejoso de ouvir as suas orações. Está desejoso de ouvir as suas orações e de te curar. Você não pode se tornar um cristão até que saiba que a vontade de Deus é salvá-lo. É a palavra de Deus plantada, regada e na qual se confia firmemente que cura tanto o espírito quanto o corpo. Precisamos exercitar fé na palavra do Senhor. Precisamos conhecer mais a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir esta palavra. Quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, quanto mais conhecemos a palavra deste Deus maravilhoso, mais a nossa fé vai aumentando nele e mais vamos aprendendo a confiar
no Senhor e a tomar posse das suas promessas para a nossa vida. E este Deus, que é soberano sobre tudo e sobre todos, ele há de honrar a nossa fé nele. Portanto, vamos conhecer mais da palavra de Deus, vamos ouvir mais da palavra de Deus, vamos ler mais da palavra de Deus, e desta forma estaremos sendo edificados sobre o firme fundamento que é o fundamento da fé. A semente precisa permanecer plantada e continuar sendo regada antes que ela possa produzir a sua colheita. Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante e eu sempre procuro responder a todos os comentários. Curta e compartilhe este vídeo para que a palavra de Deus possa ter mais relevância aqui no YouTube.